Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Um abraço a toda a família, espero que todos estejam bem. Aí nós temos hoje a lição de número 10, que é um estudo aí sobre os anjos. E eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que vocês sabem sobre os anjos, né? A gente sabe que as meninas têm uma propensão maior aí para cultivar, né, anjos, as revistas, algumas literaturas aí trabalha bastante sobre essa questão dos anjos, né? E o que vocês acham sobre os anjos? O que vocês conhecem sobre os anjos? Pensa aí um pouquinho. E a gente sabe que a gente achar uma coisa sobre algum aspecto, sobre algum objeto, sobre alguém, é uma coisa, eu posso pensar. Agora, eu estudar sobre aquilo, eu procurar conhecer, é uma outra história, né? Então, hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre os anjos, quem são eles, para que eles existem, né? O que eles fazem. Há muitas dúvidas, né? Estão aí no nosso dia a dia, algumas crenças que não têm fundamento bíblico, mas que nós vamos conhecer pela palavra de Deus o que realmente nós devemos saber sobre os anjos. Então, nossa revista ela diz assim, ó, o que a Bíblia diz sobre os anjos. Então, não é o que o Alan diz sobre os anjos, é que a Igreja Batista diz sobre os anjos, porque isso não interessa a ninguém. Mas importa sim o que a Bíblia diz a respeito dos anjos. Então nós vamos ver o conceito da Bíblia, né, sobre o que é anjo, né, e nós vamos também ver o conceito dos homens na sociedade aí sobre os anjos. Bom, para começar, nós temos aqui, né, quem e como são, né? Então vamos pensar agora no que a gente sabe aí já da sociedade. Então a gente tem, né, o que o mundo diz, né? Anjos são pessoas. Então algumas pessoas afirmam que anjos são pessoas que morreram, né, e que estão aí olhando por nós de uma forma a nos proteger, né? Então elas foram admitidas no céu, né, pelo porteiro São Pedro, viraram anjos, ganharam suas asinhas, né, e tocam a harpa sobre as nuvens, né, talvez para proteger os seus familiares, né? Essa é a ideia básica aí de crença de muitas pessoas, né, a respeito dos anjos. Outras pessoas também, né, tem anjos como crianças, né, aquela criancinha que tá com a harpinha lá tocando, né, uma criança gordinha, nua e com cara de santinho, né, entre aspas aí. Mas essa ideia, ela é totalmente antibíblica. Ela foi criada aí por artistas na questão de dar asas aos anjos, né? E não, anjo na verdade ele não tem asa, tá? E a gente tem uma diferença entre anjos, né? Tem os arcanjos, querubins que são outra situação, mas os anjos são mensageiros de Deus, tá? E como mensageiros de Deus, eles têm uma missão a cumprir. Eles não vêm aqui, vou passear lá na terra um pouquinho para livrar o ar e alegrar o coração dele, ou dos irmãos, ou de quem quer que seja, né? Então o significado de anjo é mensageiro. E aí a gente pensa agora nessa visão, né? De anjos. Né? Então anjo não vem passear, anjo não vem aqui se relacionar com as pessoas simplesmente. E a Bíblia ela fala que eles estão a serviço à vontade exclusiva de Deus. E outra coisa, a gente tem que observar que muitas pessoas elas têm a propensão de querer adorar os anjos, né? Porque Deus que permitiu alguns poderes para eles, né? E quando eles vêm nos socorrer, ao socorrer outras pessoas, as pessoas, né, tem a intenção aí às vezes de querer adorar e a gente sabe que não pode. Toda vez que nós orarmos, nós devemos pedir em nome de Jesus, né, para que Ele envie anjos para que possam nos proteger no nosso dia a dia e coisa do tipo, tá? Então o mundo, eu já falei aí a visão do mundo, né? O que a Bíblia diz, né? Então o mundo vai apresentar as imagens mais diversas e muitas vezes absurdas sobre os anjos. O adolescente que ama a Deus busca os ensinamentos bíblicos para orientar sua vida e o adulto também. Então não são
fisicamente iguais aos homens, tá? Então, quando o anjo ele aparece para nós, ele vem na nossa forma, para que a gente possa entender. Porque imagine ver algo absurdo lá, né? A gente não vai entender aquela visão ali de anjo. Então, quando ele aparece na Terra, ele aparece com a nossa imagem, né? Parecendo com o nosso corpo. Mas ele não é um ser humano, ele é anjo, tá? A gente tem que lembrar aí também que nós não fomos criados por série, né? A gente nasce a partir da concepção, da relação sexual entre o homem e a mulher, e aí tem a geração aí toda, e a gestação, e aí a gente vai nascer. Agora, os anjos foram criados, né, de uma só vez, né? O Senhor lá criou em série os anjos, tá? Eles não têm um corpo humano, tá? Apesar de sentir, né, de ter suas próprias vontades, de possuir uma inteligência, né, de dialogar e de raciocinar, aí e demonstra emoção, aí como a gente vê os relatos na Bíblia. Mas se alguém pensava, né, ou se alguém pensa, né, que é possível ter relação sexual, por exemplo, com um anjo, isso é impossível, porque os anjos não são homens e não são mulheres, eles não têm sexo, né? Quando a gente fala de gênero, sim. Então anjo está no masculino, então gênero masculino. Mas sexualidade, ele não tem sexualidade, né? Anjo é um ser assexual. Ele não tem a procriação, como algumas pessoas afirmam aí. Bom, essa é mais uma característica que diferencia os anjos dos seres humanos. Ó. Anjos não possuem sexo masculino e feminino, que nos leva à conclusão lógica de que não são concebidos por relacionamento entre dois anjos. Tá? Tem uma referência lá em Mateus 22:30, depois dê uma olhada. Mas foram criados por Deus em quantidade estabelecida. Então eles não crescem, não vão se multiplicar, né, com o passar dos anos, como os seres humanos. Tá? Tem aquela quantidade e ponto. E aí a gente também não pode estabelecer aqui, mas e quantos anjos existem? A gente vai ter várias referências bíblicas lá, falando de milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos, mas a gente não tem uma quantidade específica. Né? A Bíblia vai relatar lá que um terço dos anjos, né, caíram, né, junto com Lúcifer, né, devido a Lúcifer querer ser maior do que Deus, né, subirei às alturas e né, sentarei e tal, e a gente sabe que ele não conseguiu, né, mas que foi expulso do céu aí um terço desses anjos, que hoje eles são chamados de demônios, certo? Então um dia eles foram anjos, né, anjos de luz, né, anjos a serviço do Senhor, e hoje eles decaíram esse um terço aí de anjos, né, que a gente denomina aí como os demônios, tá? Já falei, né, do significado da palavra anjo, que é mensageiro, por isso que a gente não vai falar que arcanjo, querubins, serafins, eles não estão a serviço, aqui a nosso serviço para proteção nossa, não. A função deles lá, nesse sentido, eles não são anjos, tá? Eles não são mensageiros, eles estão lá adorando a Deus, tá? Eles estão próximos de Deus, tá? E não são aí os mensageiros, como a gente vê o anjo, né? Os anjos aqui na intervenção com a humanidade. Então tem essa diferença aí, eles são de exclusivos, né, na presença do Senhor ali. Vamos ver aqui. A outra coisa também, muitas vezes a palavra anjo é utilizada para outras pessoas também. Né? Vai falar o anjo da igreja, né? Então, ao anjo da igreja lá em Apocalipse, a gente sempre vai ver essa expressão, e realmente é sobre quem cuida da igreja, no caso o pastor. Então nós podemos chamar o pastor de anjo. Se você nunca viu uma asinha atrás do pastor, dá uma olhadinha lá que ele estiver na frente de vocês, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver umas asinhas lá batendo, né? Quem nunca observou, né? Observa debaixo do paletó deles. Tô brincando. Mas eles podem ser chamados de anjos da igreja porque eles são mensageiros do Senhor, né? Exclusivos, né? São pastores, né? Eles são preparados, né, para levar a mensagem do Senhor. Uma igreja, o responsável é o pastor. Então eles podem ser chamados aí de anjos do Senhor. Vamos ver mais coisas aqui, ó. Quantos são, né?
a gente não tem essa resposta. A Bíblia vai citar algumas coisas, como eu já falei para vocês. Vamos ver outra coisa interessante aqui. Lá em Apocalipse 5:11, ó, usa a expressão de milhares e milhões de milhões, né, ao se referir à quantidade incontável de anjos. Então, qualquer pessoa que tenta falar uma quantidade, né, exata, essa pessoa ela está inventando, está indo além do que a Bíblia nos permite. E qual a função dele? Então, a ideia de anjo, do anjo da guarda, né, com aquela aureola, né, que são as características comprovadas, que comprovadas pelo homem, mas não comprovadas pela Bíblia, seja de anjos, né, da guarda, protegendo as pessoas, né. Tem uma pesquisa feita em 2008 que 55% dos entrevistados acreditam que tem um anjo da guarda, né, e pode e que eles seguem a todo momento da sua vida ali, aquele anjo específico, né, está a serviço dele, e pede a troca do anjo também, e coisa mais. Mas a Bíblia não dá essa referência, né? A ideia de que cada pessoa tem um anjo da guarda tem sido levada tão longe que algumas igrejas até promovem cultos a eles, né? O culto dos anjos. E vendem e benzem objetos, criam gestos para fortalecer o anjo da guarda. Outros pedem para que Deus troque o seu anjo da guarda. Então nada disso a gente vai encontrar na Bíblia a respeito de anjo. Nem que tem asa, né? Nenhuma aparição na Bíblia vai aparecer os anjos com guarda. Não, a gente não pode confundir os querubins e serafins. Você vai falar, né, sobre asas, tá? Mas é uma outra situação ali e que não tem nada a ver com esses anjos que aparecem aqui. Na Bíblia as aparições aqui, nenhum apareceu com asa não, viu, gente? Apareceu na nossa forma mesmo, na nossa no mesmo formato, para que nós pudéssemos entender aí sua visão. Então, anjos, né, coadjuvantes. Os anjos aparecem nas histórias bíblicas como os coadjuvantes. São mensageiros de Deus que surgem, cumprem seu papel e retornam ao Criador. Apesar dessas participações rápidas limitarem nossa compreensão quanto aos anjos, o comportamento deles esclarece que o papel por eles exercido não é o de chamar a atenção para si, mas de servir a Deus e glorificá-lo. Então, se o anjo tem uma missão, é glorificar a Deus. Então, quando ele aparece, né, aqui, é a serviço do Senhor, né, para que o nome de Deus seja engrandecido. Nunca para colocar o homem acima de Deus, né, ou para exaltar o homem, mas sim para livrar ele em nome do Senhor Deus. Mas uma coisa importante aqui também, algumas igrejas hoje foram formadas a partir de visões, né, de anjos, né? Que tal anjo apareceu, e a Bíblia fala assim, que mesmo que apareça um anjo e apresente outro evangelho, além do que nós já temos, né, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, né, seja amaldiçoado. Então, nós temos muitas igrejas que são formadas a partir de visões de anjos, então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Nós devemos rejeitar, que a própria palavra nos exorta a isso. As funções dos anjos perante Deus. Sabemos que na presença de Deus os anjos têm privilégio, então, de louvar, né? Então os anjos louvam, adoram, né? E se regozijam pelos feitos que Deus faz, né? Durante os feitos de Deus aí, os anjos sempre estão alegres aí, contentes, se regozijando, né? E eles são instrumentos também de juízo de Deus, né? Deus, ele dá ordem, né, aos anjos. Então por isso que a gente, quando orar, tem que pedir anjo do Senhor, né, se referindo a esses anjos comuns. A gente não pode estar pedindo para eles. Você pede, Deus, em nome de Jesus, né, que morreu na cruz por nós. Nós pedimos que o Senhor possa enviar um anjo a guardar a fulano, a guardar a minha vida, né, em tal situação. Aí a gente pode estar orando, mas nunca pedir para o anjo, porque o anjo está a mandato do Senhor, né? O Senhor mandou e ele obedece. Outra coisa também interessante aqui para a gente aprender aprenda com o bom testemunho dos anjos, e direcionar honra e glória a Deus. Entenda que o bom serviço que você presta só será possível porque você faz para o Senhor e com o Senhor. Então nada do que nós possamos fazer aqui na terra de
coisas boas, de caridade, de prestações de serviço, porque muitas vezes nós vamos ser como anjos, né? Servir as pessoas, nós vamos ser mensageiros de Deus, só que nunca para se exaltar, né? E toda vez que o homem se exalta, né, ele está fora aí dos padrões da palavra de Deus. Então espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre essas funções dos anjos, e eu gostaria de ler o Salmo 34, tá? Esse Salmo 34, ele fala sobre o anjo do Senhor. E aí a gente precisa, deixa eu pegar uma Bíblia numa linguagem um pouco diferente aqui, eu já volto um minutinho. Eu quis pegar uma versão da Bíblia, tá? Em grego. Então lá no Salmo 34, eu ia ler só o versículo 7, mas eu vou ler com vocês todo o Salmo, tá bom? Então toda vez que você observar a expressão apareceu o anjo do Senhor, né, vai estar se referindo a pessoa de Jesus Cristo, né? Então no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha encarnado aqui, sempre aparecia essa expressão, né, o anjo do Senhor. Então toda vez que você vê a expressão o anjo do Senhor, vai se referir à pessoa de Deus, né, a pessoa de Jesus Cristo, manifestada aqui no Antigo Testamento. No Novo Testamento você não vai ver mais essa expressão, tá? Porque Jesus ele já aparece, né, e essa expressão não é utilizada mais. Então vamos ver aqui, ó, quem nos guarda todos os dias. Eu gosto muito desse salmo e eu gostaria de ler com vocês, ó. É uma letrinha bem pequena aqui, uma Bíblia de estudo, mas que é a Bíblia Arqueológica, né? NVI. Vou começar, ó. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Eu libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá? Aqui está o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vós que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarda-se a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar a terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor e os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. E eu frisar aqui novamente para vocês, ó, o anjo do Senhor é sentinela. Então o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o Senhor Jesus, né,
Ele falou que não nos deixaria sozinho, né, nos finais dos tempos. Então, né, ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Eu gostaria que você se alegrasse por isso, porque nós temos o guarda de Israel, né? Nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos deixou órfãos, né? Um Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu gostaria que você se prostrasse diante da presença de Deus Todo-Poderoso, né? Nós não nos prostramos diante de anjos. Aliás, nós só precisaremos dos anjos se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, porque a nossa confiança no Senhor não são em anjos. Nós não adoramos, nós não incentivamos nenhum culto aos anjos, né? Nenhum anjo, viu, gente? Nenhum anjo vai aparecer aqui ou incorporar, como tem algumas canções que falam que eu vi o anjo, né? Com a espada de fogo e não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, né? São músicas que as pessoas inventam, tá? Tá no meio aí de algumas igrejas, e nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós, toda criatura, né? E nós, filhos de Deus, que somos criaturas e filhos, nós adoramos somente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ao único Deus, Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, ao domínio sobre a minha vida, sobre tudo que existe, né? Oremos ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso sentinela, Senhor Jesus. Muito obrigado pela obra salvadora que o Senhor na cruz realizou em meu favor, em favor de todos os que creem no teu nome santo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor seja conosco, Pai. Nos livra, Senhor, dos perigos da vida, Senhor Deus, da situação em que nós vivemos, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o grande livramento das nossas vidas, Senhor, foi, ó Pai amado, nos reconciliar com Deus novamente, com o Pai. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai da eternidade, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, através do plano da salvação, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus, ó Pai, sendo Deus, se encarnou aqui, Senhor Deus, e morreu por nós, ó Pai, e é nosso guarda, Senhor, nosso sentinela, Senhor, é o nosso, Deus querido, nosso refúgio, Senhor. Muito obrigado porque esse anjo poderoso, Senhor, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito Santo, ó Pai, que nos consola, nos conforta. Nós queremos agora, neste momento, Pai amado, pedir que o Senhor possa, ó Pai, enviar, Senhor Deus, ajuda, Pai, a todos os necessitados da Tua casa de oração, Senhor, para a Tua igreja, Senhor Deus, não somente a Igreja Batista, mas as igrejas espalhadas pela face da terra, Pai. Abençoe este lar, abençoe este jovem, abençoe este adolescente, Deus, que ele seja cheio do Senhor, ó Pai, e que tenha uma semana de paz e graça, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Uma boa semana a todos, né? Meditem nisso e façam o que tem que ser feito, né? Não adorar a anjos, mas pedir o socorro de Deus. Em nome de Jesus, amém.